Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conselho e Conselheiros. Hoje vamos falar um pouco do nosso motor do Brasil, né? Da economia real, onde realmente as coisas acontecem aqui no Brasil, que é sobre o agro. Tema que a gente gosta de falar, é meio distante para nós aqui de São Paulo, né? A gente não está tão acostumado a conhecer desse mercado, mas a gente vai se aprofundando cada vez mais, porque é onde muitas coisas interessantes e legais acontecem. Nick, quem que tá com a gente aqui hoje? Uma pessoa super especial, que ela é a personificação do agro. Elisa Rodrigues, eu tive o prazer de conhecê-la no Diversity On Boards, virou uma grande amiga, uma pessoa que admiro muito, que realmente ela sujou a bota, colocou a mão na terra e conseguiu não só nesse processo criar projetos incríveis, mas também ajudar todo esse ecossistema através das outras iniciativas que ela teve. Sem contar a parte de inclusão de mulheres também nesse ambiente tão masculino, a parte de ESG e conselheira de diversas iniciativas. Elisa, um prazer ter você aqui no nosso podcast. Eu fico até honrada, é tanto elogio que eu nem sei o que falar. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu acredito que colocarmos dentro da pauta de conselhos o agronegócio como ferramenta também para divulgar, né, como que a gente atua, como que é feito lá dentro da porteira mesmo, como a gente fala, né? Então é importante. Muito obrigada, viu? Que bacana. Elisa, para começar, vamos falar um pouquinho da Elisa? Quem que é a Elisa? De onde é a Elisa? É uma pessoa do agro de família, né? Conta pra gente um pouquinho da sua jornada, de onde você veio. Glauco, eu sou filha de produtor rural com uma professora. Diferente de muitos aí que estão trabalhando hoje na sucessão, antigamente as pessoas não queriam que os filhos ficassem dentro da fazenda. Foi isso que meu pai fez. Meu pai nunca deixou eu e meus irmãos fazerem nada de agronegócio. E foi isso que eu fiz, né? Eu fui estudar. A gente morou na fazenda até os 14 anos, a gente ia e voltava todos os dias, meu pai levava. Onde você nasceu? Fui em Goiás, bem claro. E aí meu pai nunca deixou a gente de forma nenhuma fazer. Então eu fui para outro lado, meus irmãos foram para outras atribuições. Eu entrei em banco, né? Eu tinha 13 anos de idade. Comecei minha carreira lá em Brasília, no Citibank em Brasília. Fiz todos os meus cursos voltados para a área humanas, né? Sou psicóloga, terapeuta ocupacional, fiz letras também de formação, então minha carreira toda foi voltada para a parte humanizada. Então, isso todo mundo fala, como que é isso, né? É tudo muito diferente, né? Eu vejo que eu não posso me arrepender de não ter feito agronomia, eu preciso não me arrepender de não ter feito veterinária. Talvez este seja o meu legado, este seja o meu grande desafio, pois hoje eu estou uma pessoa mais humanizada, uma pessoa totalmente dedicada a pessoas, mas dentro do agronegócio. Então, tudo na vida tem um porquê, um para quê e quando inserir a minha formação nesse contexto do agronegócio. Então, eu fiquei muitos anos dentro de um banco, depois, para ser mais exato, 24 para 25 anos, né? Então eu fui treinada relativamente, como a gente estava conversando numa conversa agora há pouco, né, Nicolas, eu fui treinada para encantar clientes. Eu fui treinada para atender rico, né? Então lá eu tive um treinamento para que a gente desenvolvesse todas as habilidades, principalmente de produtos bancários, seguros, né? Atendimento bem diferenciado e totalmente voltado para o cliente private do banco. E você tendo assim, você se posicionando em outras áreas dentro desse ecossistema da economia, acaba sendo bom para o agro também. Sim, Produtos seguros mais aderentes, sim. linhas de crédito mais assertivas. Eu acho que faz sentido essa visão sistêmica. Sim, e eu também falando em sistêmica, Nicolas, eu vejo muito que aquela formação minha lá atrás, ela foi de grande valia hoje. Por quê? Eu já tive contato com diversos tipos de empresa e acabo vendo o que é erro, o que é acerto, e acabo colocando isso hoje dentro da minha jornada dentro do agronegócio. Por quê? Quando a gente adentra hoje a fazenda, é totalmente diferente na fazenda quando eu vi a fazenda do meu pai, né. Hoje tem uma frase que eu vou ter que citar para vocês, é assim: eu vejo a mulher hoje dentro do agronegócio totalmente empoderada,
totalmente uma mulher bonita, uma mulher totalmente que toma decisões. Na época de minha mãe, não. Era uma mulher totalmente submissa, uma mulher que praticamente vivia por conta do marido e não estava na decisão da fazenda. E hoje, diversos grupos de mulheres existem, tanto é que eu faço parte de alguns conselhos desses grupos de mulheres, e elas totalmente são decisoras dentro da cadeia do agronegócio. E hoje a gente vê isso com muita alegria. Sim, e qual foi aquela mulher incrível que você me apresentou no evento? Sim, Qual que é o nome dela mesmo? Que logo que eu cheguei, ela estava lá, que o pai dela acabou falecendo cedo. Ela, a irmã e a mãe tomaram conta de toda a fazenda e hoje ela é uma conselheira e toca como se diz, uma cooperativa cooperativa enorme. enorme. A Simone Simone, é um caso, que porque você empoderou também. sim, a Simone é um exemplo disso, porque ela também não mexia com nada de agronegócio. Estava lá na fazenda, mas não tinha sido preparada. E foram morrendo as pessoas e ela teve que assumir. Então não teve uma preparação. E isso acontece dentro do agro. Não foi feito o processo sucessório, mas ela está lá batalhando e está um sucesso. E hoje ela está à frente de uma grande cooperativa, que é a terceira maior cooperativa hoje do Brasil. Existem outros casos de mulheres também que o marido faleceu, era um cara que totalmente dominava, não deixava a mulher ir à frente, falece e a mulher tem que ir atrás de tudo, tomar posições dentro do agro e está dando certo. Né. E Por quê? dentro da cooperativa, a posição de conselheira, de conselheiro também, é através de votação. E ela é sempre a conselheira mais votada, Sim, mesmo frente à maioria masculina. O sim. potencial estava ali, né? A capacidade estava já, só que ela estava escondida, né? Estava escondido e acontece muito isso. Eu fiz eu estou escrevendo um livro e está quase finalizado, eu posso contar para vocês. Eu peguei depoimento de 20 mulheres do agronegócio, que são mulheres que não aparecem em lugar nenhum, não aparecem. Eu já me encontrei com a química, com a fisioterapeuta, com uma professora, com a pedagoga, várias dessas histórias. E eu estou colocando a elas a oportunidade de falar delas dentro desse livro, mas não como esposa de fulano, de ciclano, mas como aquela mulher que está lá parada, que parou no tempo por conta de um casamento, que hoje estão buscando novos alicerces, um modo de seguir na frente e adentrar de uma maneira no mercado de trabalho. Então, esse livro traz muito disso. Tá? Então é isso que a gente tem que observar dentro do agronegócio. O agronegócio, Glauco e Nicolas, muitas das vezes é visto como patinho feio, que nós, às vezes, são pessoas muito briguentas, né? Que a gente quer tudo de última hora, mas vocês esquecem de olhar qual foi o passado daquela pessoa que quer tudo na hora. É o jeito delas. É o jeito delas, né, então acontece muito isso, né, então aquele universo que hoje todo mundo quer trabalhar no agro, né, que todo mundo acha que o agro é o rio de dinheiro, mas não é. É muito suor, sol quente e muito trabalho. É que você enterrar milhões na terra, torcer para que todas as condições sejam Sim. para depois lá ainda depender de N variações de mercado Sim. e você conseguir ter um resultado em cima disso, são pouquíssimas pessoas que têm a coragem de fazer isso. E tem outra coisa importante também. Antigamente, foi a frase que eu falei agora há pouco para vocês. Meu pai não deixava a gente trabalhar dentro da fazenda. Então a gente ia para fora estudar. Hoje, para você ir para a fazenda, você tem que estudar muito, porque o produtor rural, ele sabe muito. Não adianta pessoas quererem chegar dentro do produtor rural e querer tirar vantagem, porque o produtor ele está bem informado, porque hoje tem um apoio das cooperativas, as cooperativas têm seus conselhos, eles têm agrônomos, têm financeiro, que dão apoio ao produtor rural. Ainda a gente tem golpes? Tem, mas é muito menor. Então hoje é um produtor bem informado, uma mulher empoderada e muita tecnologia.
tecnologia que vocês dois conhecem de ponta, na época, voltando lá, fazendo essa comparação, na época de meu pai, não tinha nada Era de o trator. e olha lá, meu pai foi acometido por um câncer porque batia veneno sem equipamentos nenhum. Isso não acontece hoje. Hoje se bate os fungicidas, herbicidas, tudo via drone, via aviões, então, e até as próprias alguns tratores, colheitadeiras fazem esse tipo de aplicação dentro do plantio. Então, hoje o manejo, né, que a gente, toda a parte de manejo da lavoura, ela é muito equilibrada e dentro do que a gente fala de ESG, de busca pelo equilíbrio ambiental, porque o produtor rural está buscando o equilíbrio ambiental. Tem produtor que não segue? Tem. Como toda e qualquer empresa que tem o seu patinho feio, Sim. né? Mas a maioria vai à luta. E os números são incríveis, né? Nós conseguirmos alimentar 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo e ainda tem um potencial de dobrar esse número nos próximos anos. Tem alguns números que você pode compartilhar para quem não é do agro, para tentar entender a dimensão Olha, dessa... é tanta magnitude hoje que a gente vê dentro do agro hoje. Por exemplo, tudo aqui que nós estamos, essa água, essa mesa, tudo que a gente está aqui tem um pouquinho de agro. Nada cria, nada surge do nada. Então, Estalar de dedos. Opa, não tem como, Nicolas, a gente né, colocar isso. Mas é um número tão grande, que a gente ainda não consegue colocar ele em pauta, tanto que é importante para a nossa cadeia. Vamos supor, hoje, tecnologia. As empresas de tecnologia, pode pegar todas as mais utilizadas, todas estão investindo numa ferramenta para o agronegócio. E isso não acontecia antigamente. Não é verdade? Hoje, as empresas de segurança, elas não investiam no agro. Hoje elas estão investindo. Os próprios bancos, a minha época, a gente não abria tanta. no máximo o créditozinho rural, Olha lá. ainda vindo pelo BNDES. Então, a gente vai nessas feiras de agronegócio, vários bancos se juntam em cima das cooperativas dos produtores rurais para estar em cima, querendo o produtor rural, querendo ter as cooperativas, querendo ter empresa. Porque todo mundo acha que o produtor é sozinho, o produtor não é sozinho. Por trás daquele produtor, tem uma empresa por trás. E por trás dessa empresa sempre tem. O produtor pode ter pode ter lavoura, pode ter um gado, ele pode ter uma transportadora. Então, é um nicho diversificado. Vamos pegar um exemplo. Uma cooperativa de 2.000 cooperados. Nós estamos falando, não são 2.000 produtores, são 2.000 empresas por trás dali. Fora a quantidade de pessoas na empresa e quantas famílias tocam no final do dia. Sim, porque lá você tem dentro do cooperativo o pequeno, o médio e o grande produtor. Pode ser que esse produtor, o pequeno, trabalha com agricultura familiar, mas geralmente ele tem algum empregado dentro dessa capacidade dele aqui. E o médio? E o grande? Então, por isso que hoje os números eles são muito invalidados, porque a gente está falando de um conglomerado grande. E aí igual eu falei para você, às vezes o dono de usina, ele diversifica, ele tem uma lavoura, ele tem uma plantação, a própria cana para subsidiar a própria usina, mas ao mesmo tempo ele tem uma concessionária. Ele tem Logística aí logística, ele tem o seu próprio avião para ir de um lugar para outro. Então, é um universo que ele é totalmente fora da caixinha. E, Elisa, e você vê essa modernização que você mesmo comentou, da diferença de quando era seu pai, que você estava lá, para hoje em dia. O que aconteceu com as pessoas que trabalhavam ali? Porque antes era um trabalho muito braçal, que demandava muita gente. Isso é um negócio que a gente meio que não sabe o que aconteceu, assim. Antes eram tantas pessoas trabalhando, hoje em dia com automações, com a tecnologia.
E elas foram se perdendo. Eu fico triste porque quando eu vou dar palestras ou a gente tem um projeto muito legal que a gente leva educação para as cooperativas, né? A gente leva palestras de tudo, de tecnologia, de saúde feminina, né? Muitas mulheres, por incrível que pareça, algumas mulheres ainda não têm acesso a alguns tipos de tratamento. Muitos produtores ainda se recusam a ir para o novo, de aprender. São desconfiados, né? Por exemplo, tem produtor rural, se você ligar do telefone de São Paulo, eles não atendem. Acha que é golpe. Porque o golpe ainda existe. A má informação existe. Só que esse produtor, ele está ficando isolado, Glauco. Então, ele está se perdendo. Então, isso é triste. Dentro da minha família tem produtor que se perdeu, porque a família de meu pai e de minha mãe é muito grande. Então tem uns que se avançaram, foram atrás de tecnologia, estudaram, colocaram os filhos, né, mesmo que distante, para dar olhada nos negócios, mas outros não. Então eles se perderam. E daqui para frente eu vejo um agro muito utilizado, de uma maneira que esse produtor não vai existir. E essa sua formação em humanas, em psicologia, ela ajuda você a conseguir fazer essa interlocução melhor? Porque a gente tem a visão de que é pessoal que é mais difícil acesso, que se for alguém de fora não vai abrir porta, como você falou, não vai atender o telefone. Essa sua formação ajudou você a conseguir quebrar essas pedras de forma mais fácil e abrir um... Sim. Uma coisa... Vocês já viram falar de negócio no bigode? Sim, fio do bigode. É bem isso. Porque o agro, por ele ser assim, de muita confiança, e eu, por ser filha de produtor, eu estar nesse dinamismo dessa formação humanizada, eu consigo ouvir. É a filha do fulano. A filha do fulano pode ouvir ela que ela... Pode confiar que ela vai fazer. Então, é isso que é o agro, né? Então, isso facilita para mim, porque eu sei ouvir, eu sei a dor do produtor, eu entendo de agronegócio, eu fui estudar, para você ter ideia, quando eu resolvi voltar para o agronegócio... Que ano foi isso que você falou? Mais de 20 anos no banco, né? Tem 7 anos que eu decidi relativamente voltar. Eu fui fazer um curso, sabe de quê? Perito rural. Aí você vai me perguntar, por que perito rural? Cargas d'água. Por quê? Porque meu pai sempre falava de golpe. E meu pai levou um golpe, que ele contratou um seguro e não teve cobertura. E aí eu falei, não, eu vou entender o porquê meu pai não teve cobertura, né, desse evento. Mesmo eu sendo especialista em vários ramos, ter trabalhado com seguro 25 anos lá, eu não sabia o agro, porque ele é muito complexo, o seguro de lavoura, né, é um seguro muito complexo. E eu fui fazer um curso de perito para entender os golpes do agronegócio, para o agronegócio. Eu fui entender. Depois eu fiz um curso de seguro rural, fui adentrando, e até agora eu estou tirando uma outra certificação que eu estou fazendo também um curso online de agronomia, só para entender um pouquinho mais sobre solo. Então é isso, né? Então precisar entender essa mecânica para não cair no que as pessoas não querem. Então a gente precisa primeiro mudar a visão do produtor em relação a todo o mercado, falar para ele que realmente tem gente preparada e tem muita gente de confiança no mercado para que a gente consiga fazer melhor. A gente teve vários incêndios, não sei se vocês viram, o ano passado. Foram 180 e tantos dias. Principalmente em Goiás. Principalmente lá em Goiás. A maioria deles não tinha seguro nas lavouras. E agora estão buscando fazer. Por quê? Não estão buscando não é porque acreditam 100%. Porque eles viram que precisa. Porque precisa mitigar o risco. Então, é isso. Tá? Muita ainda falta confiança, falta disposição. E uma coisa que não muda, né? Se você ir atrás do conhecimento, se informar, estudar,
é a fórmula para a gente Sim. conseguir. Isso não tem como fugir. Não tem como fugir. E eu penso, Nicolas, que além de estudar, a gente tem que ouvir o que a outra pessoa realmente precisa, né. O que eu vejo, às vezes a gente pega o que o produtor, ou mesmo qualquer empresa contrata, saindo agora do agro, né, qualquer pessoa que vai contratar um determinado serviço, ela tem que contratar aquilo que ela realmente precisa, não o que a pessoa quer vender, né. Então a gente tem que analisar o cliente quando a gente vai fazer algum tipo de atendimento da maneira mais complexa possível, porque às vezes a gente vai oferecer, vai cair num conto lá do meu pai. Meu pai contratou algo, achou que ia ter cobertura e não tinha. Entende? Então isso é importante. Então quando você vai, você tem que fazer como se fizesse para você mesmo, né. E o geracional está fazendo uma diferença? A geração mais nova, ela já vem naturalmente mais aberta para essas inovações na sua Sim, cabeça? sim, sim. E hoje o processo que não foi feito com meu pai, hoje está tendo muito sucessão. Tanto é que várias pessoas estão fazendo o processo sucessório. Pegam os filhos, né, para que eles também fazem os cursos de acordo com o que a fazenda precisa, administração, né, veterinária, agronomia, e faz esse processo sucessório. E é importante porque o jovem ele tem outra garra, né, e ele tá trazendo mais inovação, ele tá trazendo uma cara diferente para o agro. É importante. Tem muitos jovens aí levando muito a sério. Quando que você percebeu que nessa jornada do agro, primeiro, começou a ter mais governança, processo, até chegar a ter os conselhos familiares? Eu acredito que de 7 anos, de 8 anos, vai de encontro à época que eu voltei para o agro, foi de encontro. Então não é algo muito distante, tá. Não é algo muito distante. Porque esse movimento veio, Nicolas, porque as pessoas viram: "Poxa, eu tenho dinheiro, o dinheiro não está girando, eu levo o golpe, eu não tenho quem me apoia". As cooperativas resolveram se unir, né, tem muitas cooperativas aí que têm 40, 50 anos, mas de boa gestão tem menos, Sim. É recente. tá. Então a gente não tem que avaliar a cooperativa pela quantidade de tempo que ela tem, Mas pelo que mas entrega, sim né? pela que ela entrega. Então, em Goiás mesmo, nós temos uma cooperativa Comigo, né, que ela tem um presidente há muitos anos, o senhor Antônio, e ela vem uma cooperativa que vem em crescimento muito grande. Plena ascensão. A prêmio na sessão, porque ele valoriza muito a questão do trabalho, ele tem uma parceria muito grande com o Senar, ele faz capacitação, o pequeno produtor faz parte da cooperativa, ele não é deixado de lado, então é um exemplo de cooperativa que funciona. As mulheres são inseridas, para você ter ideia, todo o congresso das mulheres, o seu Antônio manda as mulheres da cooperativa aqui para São Paulo para participar do congresso. Então, o líder também da cooperativa tem que querer que os seus liderados vão para frente em qualquer Ele lugar. tem que ser o cabeça da Sim, motivação, né, assim, né? sim, tanto é, Glauco e Nicolas, a Tecnoshow, que é uma feira feita em Rio Verde. Rio Verde hoje é uma das cidades mais bem elaboradas do Brasil. A Tecnoshow Comigo, que é a feira da Comigo, ela é a segunda maior do Brasil. Uau. Ela só Na perde prime- para a AgriShow, AgriShow. aqui em Ribeirão Preto. Então, em organização, ela passa na frente de todo mundo. Então, é um exemplo. É uma cooperativa para vocês conhecerem, porque é uma alta tecnologia, tem muita mão de obra e muita disposição por conta de todo mundo do conselho. E conselho antigo, tá? Que aceitou, viu que estava lá para trás e colocou gente nova para dar um gás, tá. Eles continuaram no conselho, mas as ideias estão vindo de fora. Eu fui numa feira que teve no interior do Paraná, Cocamar, será? Sim, é uma cooperativa muito grande, É uma ela cooperativa. muito. Eles me contrataram para fazer uma palestra lá, e aí foi dentro desse grande evento deles. Isso faz 6 anos, e o tema era cibersegurança. Foi a primeira vez que teve cibersegurança no agro. Como que você está vendo esse tema nesse ecossistema todo? Vai ser um boom, vai ser um boom. Mas ainda não é.
Eu acredito que já está começando, Tá. tá? Várias pessoas já me perguntaram sobre seguro de cyber. Várias empresas do agro já estão me perguntando sobre isso, sobre seguro Só cyber. uma pergunta. Você chegou a perguntar para eles como esse tema veio até a pauta? Alguém indicou? Ele viu acontecer em algum lugar? 2 produtores rurais que vieram a mim sofreram golpes. As suas empresas sofreram golpes. Então, eles estavam totalmente procurando para se reestruturar. E vieram à tona também o seguro cyber, né? Então, o que eu percebo? Como hoje todo mundo quer entrar no agro, está tendo um boom tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Então, a gente está propício a muita coisa que, né? Então, eles estão receosos. Eu acredito que essa jornada do cyber ou da padronização, mais segurança para eles vai ser muito importante. E eles estão dispostos, porque a procura já está sendo grande. Você tinha essa visão? Eu tinha um pouco, que eu estou me relacionando com alguns parceiros, algumas empresas que são desse segmento, mas eles colocam ainda muito o que a Elisa comentou no começo, né? A questão da confiança. Assim, ainda ter gente que fale a língua deles, que seja de confiança deles, para levar o assunto, levar a tecnologia, levar a proteção para eles. Empresas de São Paulo, empresas de outros lugares, têm uma dificuldade muito grande de penetrar nesse negócio, talvez pela falta de confiança que eles vivem de uma relação muito, muito próxima. E é um mercado onde a cibersegurança ela é relativamente imatura. Você tem poucos players que atuam nessas regiões, são pessoas que não têm tanta bagagem quanto as empresas dos grandes centros, mas que tem que haver uma conexão disso para que essa alavancagem que eles procuram em termos de proteção ela seja mais rápida de acontecer. Porque esse bloco que está acontecendo da falta de confiança talvez esteja impactando começar a ter um pouco mais de velocidade nessa frente. Pelo menos é a visão que eu tenho com essas conversas que eu tenho tomado. Você foi totalmente sincero, foi exato, mas tem algo que você pode fazer. Lembra como eu comentei, meu pai não atende telefone? Isso não é meu pai, é a maioria. Como que o produtor rural, ele gosta de ser atendido? Olho no olho. As empresas têm que procurar gente de lá, capacitar o pessoal de lá que tem gente que já vende tecnologia, tem gente que já vende outros tipos de serviço lá naquelas regiões, para que eles sejam embaixadores de segurança. E a gente, assim, acho que explorar dessa forma, para ter o olho no olho, assim, o cara quer ter uma reunião no tete-a-tete amanhã. E como é que você vai? Não vai daqui de São Paulo para lá. Então você tem que E é Brasil, tá? É Brasil. Tem uma cidade aqui na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, né? É o berço hoje da soja, né? É uma cidade muito rica, né, no Brasil. 2 empresas já falaram, né, que lá falta mão de obra. Falta mão de obra para TI, para vários quesitos dentro do universo. Você imagina, se lá falta para TI, imagina para outra parte de cibersegurança. Então, eu estou citando o exemplo de Luiz Eduardo Magalhães, mas o próprio Mato Grosso do Sul, as empresas também, elas vão atrás dessa pegada. E tem um estado que ele está crescendo muito, que vários produtores estão fazendo muito manejo de solo, que é o Tocantins. E lá o Tocantins ele está crescendo muito. Tocantins, daqui o ano que vem vai ser um berço do agro brasileiro. Estado novo, né? Eles eram muito pecuária ainda assim. E muita gente comprou fazenda lá, né? O que acontece? Muita fazenda lá que estava não dando, né? Teve um investimento de outros produtores do sul, agora fizeram um manejo de solo melhor, estão brotando soja ali de tudo quanto é lado. Então é um estado que vai crescer. E com certeza, tudo que cresce, vai as coisas boas e as coisas ruins também. Mas eu acredito que não só, eu falo treinar as pessoas, Glauco, mas levar alguém também de São Paulo, para que eles vejam que aqui também a empresa também tem a cara de São Paulo, mostrar a cara, né? Ter um endereço. Tem a expertise, Isso. né? Mas assim, é a expertise aliada a pessoas capacitadas que estão ali próxima e que são da rede de confiança Isso e relacionamento das pessoas, né? Acho que fazer essas parcerias vão fazer com mais que sentido. faz muito sentido.
ou mesmo dentro das cooperativas, né, ter um núcleo duro ali com relação a esse tema, para que eles possam ser esses replicadores também. E dentro das cooperativas, eu acredito que isso aí já deveria ter já batido o martelo, porque dentro das cooperativas, né, se você pegar as 10 maiores aí, são bilhões envolvidos, né? São, são quantidades de valores ali que entra e sai que a gente não tem nem noção, né? Então a gente tem que se atentar muito a isso, né? E falar a língua do negócio, né? É diferente da língua aqui Sim, de São Paulo, do que a gente está sim, acostumado. Por isso que eu sim, achei importante um interlocutor ali conseguir traduzir perfeito. para isso, né? É por isso que é importante, né? Vocês são de tecnologia, mas ao mesmo tempo vocês têm que entender um pouquinho como funciona dentro da porteira. Eu te dar um exemplo da área de vendas de tecnologia, que eu falo assim, olha, eu estou chegando no final do ano fiscal aqui, eu posso te dar um desconto especial se você fechar o pedido. Para mim não conta o ano calendário, eu tenho um ano safra. É ali que eu faço todas as minhas projeções. Então, se você não entende isso, já gerou essa desconexão, você não vai conseguir nada dali para Nada, frente, né? nada, nada. E se você pensar bem, se você vai naquele produtor rural que teve a sua safra totalmente danificada pelo fogo, como que você vai falar para esse produtor rural naquele momento, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados, saber se informar antes, como é que está aquele mercado, qual que é a cultura também que ele planta, porque a gente tem um calendário, né? A gente trabalha muito com o calendário do governo federal, então a gente sabe quando vai entrar a soja, quando vai entrar o milho, né? Quando tem arroz, feijão. Então a gente tem que se atentar. Como é que está o preço do gado, né? Porque ele pode falar em questão de preços, né? Quanto que tá arroba, como que a gente está vendendo, Isso né? O drive, mercado. drive o cara vai traduzir, né? Sim, isso mesmo. E tem uma coisa também que o produtor está envolvido muito em genética, né? Então hoje a gente tem o nosso Brasil é um país rico de genética, né? É recuperação de solo também, Sim, né? sim. E a gente tem que falar um pouquinho da Embrapa, né? A Embrapa hoje, ela tem a porta aberta, né? Para você ir lá tirar suas dúvidas. A Embrapa é um parceiro do brasileiro, né? A Silvia, que é presidente da Embrapa, ela, ela chega nas feiras, conversa com cada um, ela é uma pessoa aberta. Então, eu acredito que tem negócio para todo mundo. Mas desde que todo mundo queira entender um pouquinho como funciona a mecânica, né. Uma vez eu fui numa feira, lá em Brasília, e eu vi um corretor de São Paulo, vou falar de seguro, corretor de São Paulo abordando uma cooperativa. E eu estava lá, sentada, ele não me conhecia. E ele chegou nela, não quis nem conhecer direito, já estava falando que era de uma empresa Fazendo X, pitch ali, bonequinha. tal, tal, né, somos não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei para ele e falei: "Olha, meu, Não vai vender nada aqui, né? não vai nada". E foi isso que aconteceu, né. Ela nem conhece, não soube cativar, não teve aquele feeling, né, de início, então não dá. É isso, o que eu falo para vocês, conselho, né, ele é decisor, hoje dentro do agronegócio, ele é decisor, ele tem aquela função de orientação, como o próprio nome diz, né, ele orienta o produtor rural, mas ao mesmo tempo ele poda o produtor rural. Perfeito. Mas me explica uma coisa, olha só, estávamos lá quando você comentou no início que o seu pai não queria que ninguém estivesse na fazenda. De 7 anos para cá, mais governança e processo. Foi na hora que entrou a governança que pintou o conselho ou não? Assim, como que o conselho entrou dentro da agenda do produtor rural? Então o conselho na realidade ele existia, mas ele não tinha, ele era o familiar. Mas eu acredito que esse conselho, Nicolas, ele existia, mas ele tinha um nome de conselho, mas ele não tinha a atitude de um conselho. Não tinha dinâmica de um conselho, Não né? tinha, Glauco, não tinha. Então a governança ela entrou porque era necessário, né, porque eles viram que as coisas estavam ficando meio bagunçadas, estava saindo do controle. Então não é porque ele não existia, é porque ele não tinha uma figura ativa. Quando eu fiz o curso de conselheiro no IBGC, na minha turma tinha uma mulher do Mato Grosso do Sul, não lembro qual que é a cidade que ela era, que ela estava montando o segundo conselho da empresa dela. O segundo já? Da empresa. Porque o primeiro eram os irmãos, que era pai dela e os tios,
que era a família que formou o conselho da empresa. Quando o avô faleceu, eles fizeram essa dinâmica e eles eram o conselho. Mas eram todos filhos e eles administravam aquele negócio com essa cabeça de conselho e um deles virou o manda-chuva lá, o CEO do negócio. E aí ela veio fazer o curso no IBGC para estruturar o segundo conselho, que seria um conselho com pessoas de fora. Eles se selecionariam ali daquele grupo de, acho que eram 6, se eu não me engano, 3 que ficariam no conselho, e eles trariam 3 de fora para assessorar. Ela ia assumir a vaga do pai dela nesse sentido, e ia trazer 3 pessoas de fora para compor um conselho mesmo, porque ela falou, ainda é muito o almoço de domingo, esse negócio. E a gente tem que dar um passo a mais, e aí tomaram essa decisão de fazer uma mudança. E acho que é muito disso. E tem muito, Glauco. Você falando assim, eu lembro de várias histórias de meus amigos também agora recente, falando que o pessoal chega lá e quer pegar um dinheiro para jantar à noite, né? Então, assim, é complicado. Então, eles tiveram essa necessidade. Nicolas, eu acho que tinha esse nome, mas não tinha essa figura. Era tudo muito bagunçado. E agora eles, de 7 anos para cá, eles estão mais preparados, né, para tomar decisões, né? E tanto é que eles orientam, eles podam, eles têm Poder de veto mesmo ali. veta o produtor rural. Então, isso acontece na maioria das grandes cooperativas. E é o efeito cascata ali, né? Assim, você vê os maiores fazendo, outros grupos, outras famílias fazendo e dando certo. Sim. Acho que os bons exemplos fazem com que outros vejam o valor naquilo e deem esse próximo passo. Né? Acho que... E tem os conselhos também das associações, né? Nós temos a Urplana, a Coplacana, que são de produtores de cana, a ProSoja, que são produtores de soja, então a Bramilho. Então, tem esses ainda que fazem eles essa é uma classe bem unida, né, que vão de encontro, é mais voltado para a política, né, para assuntos políticos, né, eu vejo essas associações muito de cunho político, mas também com outras vertentes também dentro do agro. E ajudam muito o produtor, porque acabam que eles se juntam, às vezes o produtor está numa situação que não é a que ele queria, aí a associação acaba ajudando ele de uma certa forma. Que incrível. E comenta um pouco mais com a gente de outras iniciativas que você tem com as mulheres. Na realidade, é tanta coisa para se fazer ainda, Nicolas, assim, nesse momento, fora o livro que a gente está colocando nessa finalização, Tem uma previsão de lançamento? o ano que vem. Ano que vem. O ano que vem já está certo. A gente está levando muito, fora das palestras que a gente tem levado, a gente está levando também consultoria jurídica, né? Nós temos 2 amigas que estão levando consultoria jurídica para os produtores rurais que não conseguem embarcar com essa consultoria jurídica para o pequeno produtor. A gente leva também para as cooperativas um gerenciamento de risco. A gente vai lá na cooperativa, a gente aborda os produtores rurais, a gente faz todo o diagnóstico da fazenda, tudo que a fazenda precisa, tudo que está de errado, tipo, como se fosse um engenheiro do trabalho, né? A gente vai lá, coloca defeito em tudo, então a gente acaba fazendo esses relatórios, né? É um trabalho muito legal que a gente acaba tendo diagnóstico, muitas das vezes a gente fala também de tecnologia, né? Porque lá, muitas das vezes, não tem uma câmera, né? Entendi. Não tem nada que entra e sai o caminhão, né? Física ali. Nada. Então, e fora as outras, né? Trazer a mulher para cá, levar a mulher para falar, igual eu te falei, né? Você conheceu, a gente leva a mulher para falar em palestra, para falar o que faz dentro da porteira, para falar o que realmente acontece e trazer mais gente, né? Porque tem muita gente boa que sabe muito e às vezes não tem oportunidade. É o que acontece, né? E se a gente pudesse olhar para o futuro, um pouco de futurologia, para onde que o agro está indo, COP30, como que você está vendo todo esse contexto? Então, essa COP30, ela vai ser cheia de cunho político, né? Eu vejo a política ainda ela dominando ela, né? Nós passamos por uma eleição conturbada, a gente ainda está passando por ela,
O Então, mundo, né? Então, são várias questões conturbadas em vários lugares. né? Tudo está acontecendo. Eu acredito que essa COP30 ela vai ter algumas decisões importantes em relação à Amazônia, mas nada vai ser tão relevante como as brigas, né? Então, eu ainda não tô. Eu vou estar na COP30, mas eu acredito que talvez eu tenha feito o diagnóstico errado. Eu quero ser enganada, né? Mas eu acredito que a política vai estar acima na COP30. Infelizmente, que eu queria que algumas decisões, algumas coisas fossem com mais, mais finco, né? Com mais força, né? Porque eu acredito que nós do Brasil a gente pode fazer muito mais, não só o Brasil, né? O mundo, né, pode fazer muito mais pelo meio ambiente. Porque quando a gente olha, tem tantos interesses que a gente não pode ser ingênuo também. A partir Sim. do momento que nós estamos alimentando mais de 1 bilhão de pessoas, a gente passa a alimentar grande parte do mundo, outros países têm outros interesses que não vão gostar desse Sim. momento. Então, talvez eles venham com outras informações, seja de meio ambiente, de Sim. impacto, para abaixar um pouco esse grande potencial que a gente tem. E até Sim. essa questão que a gente está passando da guerra de tarifas Estados Unidos, China, com outros lugares do mundo, não tem como falar que isso não vai impactar. Claro Sim. que vai. A gente não, tanto é que a gente não tem ideia das agendas que vão ser cumpridas, né? Algumas agendas podem não ter agenda ser confirmadas por conta dessas brigas, né? Porque vai virar uma bomba relógio aqui o Brasil, né? Então, e também a cidade de Belém foi escolhida, eu gostei bastante, porque a gente tem grandes centros como São Paulo, Rio, né? Mas que não estão dentro ali de onde o foco precisa estar. Acho que foi E estrategicamente então, pensei isso. isso, a Amazônia ali é importante, tá? Eu quero ser enganada, Eu vou para a COP30, vou com esse pensamento que vai ter muita coisa política, mas eu quero ser enganada. Eu quero ser. Tirando a COP30, futuro. É tecnologia, é governança, é processo? Eu vou falar o que vai acontecer agora no agro. O agro ele vai crescer. Ele mais do que agora, ele vai ficar mais potente o ano que vem, porque eu vejo algumas ações que tá dando certo, algumas grandes empresas estão apoiando o produtor rural, como a John Deere, a própria Jacto, que elas levam conhecimento técnico para dentro das fazendas, tá? Por exemplo, quando você compra uma máquina dessas empresas, tem um treinamento. Você tem que ter um treinamento, você não pode se lançar. Operando. Não pode, porque é muita tecnologia embarcada, né? Então, eu acredito que vai ter muita tecnologia, muito seguro para se fazer, porque o produtor rural ele está com medo, com ações, com problemas lá de guerras, então. O clima mais instável do que a gente, Sim. mais imprevisível do que a gente está acostumado, né? Então, igual eu falei, produtores que nunca fizeram seguro estão procurando fazer. Então, eu acredito que vai ser um ano de muitos negócios para o agro brasileiro. E agora, para a gente finalizar, infelizmente, esse papo está muito bom, mas sempre chega esse momento que é difícil para a gente deixar uma mensagem ou algumas dicas para quem está buscando se profissionalizar em termos de governança processo ou trazer mais tecnologia para esse produtor que ainda está um pouco perdido, do que ele pode fazer para conseguir ter uma melhor operacional. Eu acredito que a melhor parte de ter uma boa governança é gostar de pessoas. Depois que você gosta de pessoas, você coloca processos. Depois que você coloca processos, você adapta isso da maneira mais leve. Porque se você não gosta, você já coloca um processo, você não vai cativar ninguém. E com isso a gente vai ter uma boa governança. Pessoas são pessoas. E eu acredito que tudo que se lida com o coração vai tá tudo certo. Ah, que bom. E quem quiser ter mais conhecimento sobre esse tema, como que pode seguir você nas redes sociais? No Elisa Rodrigues, no LinkedIn, E como você fala, é a primeira que aparece. é a primeira que aparece. Isso é um bom sinal, é um bom sinal. É um bom sinal, Glauco? Ah, então tá bem, O Glauco. algoritmo gostou de ti. E gostou de mim? Gostou de ti. Ah, Temas pertinentes. O teu conteúdo faz com que o algoritmo goste das pessoas relevantes. Então, olha. Exatamente. Obrigado pela amizade, pela parceria, Obrigada. compartilhar esse conhecimento Obrigada. maravilhoso aí com
a gente. Obrigada. E também ter abraçado novos conselheiros nessa jornada. Quantas pessoas você ajuda a gente a conectar, a aprender um pouco mais. Para quem está começando é muito importante. Estamos juntos, agora só falta comprar o chapéu para vocês. Logo... Quase que eu peguei, né? No evento que a É, gente foi lá, quase. E te devolveu para ela o chapéu que tinha ficado ou não? Não. Temos que devolver. Ou ela vem aqui e a gente devolve. Pessoalmente. Não, ela vem aqui. Combinadíssimo, então. Glauco, quem ainda não segue a gente nas redes sociais, o que a gente fala para esse pessoal? É um absurdo, fica inacreditável que isso aconteça, mas nos sigam. Estamos aí, LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram. Sempre importante, quanto mais gente engajada, mais compartilhamento desse conteúdo pode acontecer, mais gente informada sobre temas tão bacanas como esse que a gente falou do agro aqui, que não é de conhecimento de poucos, e o que a Elisa trouxe é fundamental para que a gente possa enxergar e ver realmente o valor daquilo que a gente só vê na televisão, daquilo que a gente não tem tanto conhecimento. Nos sigam, compartilhem o conhecimento com todos, compartilhem o nosso conteúdo e até o próximo episódio.